सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वये नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा मां करोसि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare. Nitto nityanam chetonos chetonanam eko bahunam javidadhati kaman tomatmastam jaunapasvanti dhiraha tesham santihi netaresham. Nitto nityanam chetonos chetonanam eko bahunam javidadhati kaman tomatmastam jaunapasvanti dhiraha tesham santihi netaresham. Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que a alma condicionada pode ter muitos desejos. A alma condicionada pode tentar procurar a própria satisfação material, as suas vantagens materiais e muitas outras coisas. Mas se o Senhor Supremo aprova o desejo da alma condicionada, sim, ela pode obter o que ela deseja. No Chaitanya Charitamrita está escrito em Bengali: desejos pessoais, a alma condicionada pode ter incontáveis desejos pessoais. Quando o nosso desejo encaixa no desejo do Senhor Supremo, aí sim podemos receber a satisfação do que desejamos. Caso contrário, podemos passar a vida inteira sem satisfação alguma. Quando o nosso desejo se encaixa com o desejo do Senhor Supremo, se o Senhor aprova, então, somente então nós podemos nos sentir satisfeitos. Caso contrário, por toda a vida não conseguiremos alcançar nenhum tipo de satisfação. Aquilo que é Nitya, eternamente presente. Todos os objetos eternamente presentes que se manifestam no mundo transcendental, Nitya Nityanam, o Nitya Vastu original, a realidade transcendental original. Então esse Chetan Vastu e a fonte de todo Chetan Vastu é o Senhor Supremo. Aquele que vai preencher o desejo de todos, de todas as criaturas. De um pássaro, por exemplo, que grita para receber uma gota de água. Pia. Existem incontáveis fontes de água no mundo. Tem um lago ali, um rio lá, mas esse pássaro depende somente da água cristalina da chuva, de uma única gota. Mesmo assim, o Senhor Supremo realiza o desejo desse pequeno pássaro. O Senhor Supremo pode realizar todos os nossos desejos, nós não precisamos nos ocupar disso. Nós devemos fazer bhakti, pois isso é a coisa principal. Uma vez Prabhupada se lamentou. Prabhupada disse, depois de cantar muitos kirtanas, muitos kirtanas ele fazia, muitos harikatas. Ele costumava ouvir de mim. Finalmente, ele decidiu me deixar ir embora. Eu sou responsável por isso. Na verdade, eu sou o responsável, porque eu não pude ensiná-lo o que nós chamamos de Bhakti. Eu não pude ensiná-lo o que realmente é Bhakti. É por isso que eu sou responsável. E ele se foi dessa maneira. Então, repetidas vezes eu disse que a verdade absoluta, o Harikatha absoluto, nunca será popular. O Harikatha, a verdade absoluta, nunca será algo popular. Não é possível.
todos going towards Maya, all estão running. indo na direção de Maya. You cannot save them. How you Você can não save pode them? salvá-los como você poderia. You cannot save them. You can try Você to não save pode them, salvá-los, você but poderia you cannot tentar put salvá-los, mas guarantee você that não you can pode save them. garantir que você vai That's why salvá-los. one day Prabhupada Por isso que speaking um dia Harikatha Prabhupada, dando Upadeshamrito, Harikata sobre o Upadeshamrita, commentary on Upadeshamrito, os comentários do Upadeshamrita, Rupa Goswami Pad Upadeshamrito, in Radha Kund, Radha Kunda, that, Kunja Bihari Mat, that was very small mat um previously. templo chamado Kunja I saw, Bihari. Mat. I spoke Era um Harikatha templo long bem 20, pequeno, eu já fui 25 lá years back. e dei Harikata lá uns Now 25, they break and 25 echo. anos There atrás. Prabhupada speaking Lá, Harikatha, Prabhupada Prabhupada watching. deu Harikata e So ele many observou devotees, muitos they are devotos running towards estavam correndo Sahajiyas. na Those who direção are dos speaking very Sahajias. sweet word Aqueles que dizem palavras muito towards doces, them, they are running. na direção deles, tais pessoas estavam correndo. Then Prabhupada shouting, E Prabhupada don't gritou, go there, não vá come lá, here. não vá lá, venham Don't get aqui, lost there. não se percam lá, They are Sahajiya. são Don't go Sahajias. there. I know. Você não deve ir lá, eu I know sei. it is impossible for you Eu sei que to é hear impossível this para kind você of absolute truth. ouvir esse You nível cannot de digest, but verdade absoluta. Você não don't consegue go there. digerir. You can Mas get pelo it. menos não vá lá. Você vai se perder. Then those Sahajiyas coming to fight with Aqueles Prabhupada. Sahajias Many voltavam times. para lutar contra Prabhupada muitas vezes. Whole devotional Leela of Então, Prabhupada, todos os passatempos full devocionais de of Prabhupada. attack, all the time, from different places. Ele recebia Many ataques de people todos left os lados, de diferentes pessoas. Muitas pessoas gone deixaram to Prabhupada, some other se place foram para to qualquer get outro lugar, satisfaction. procurar satisfação dos seus sentidos materiais. Sahajiyas, they coming to fight with Os Prabhupada. Sahajias vinham lutar contra Prabhupada, You are brigar com Sahajiya ele. actually. We are not Você Sahajiya. é You are Sahajiya, você que é Sahajiya, eles diziam para Prabhupada Prabhupada, speaking, nós yes, não we are somos. Sahajiya. Prabhupada dizia assim, But nós we are somos. Aprakita Sahajiya. Nós somos a Prakrita Sahajiya. What is the natural function of soul? Qual é a função natural da alma? What is the natural function Qual é a of soul? função natural da Here alma? Aprakita Harikatha. So what Ouvir is quite a verdade natural in Aprakita Jagat, transcendental. Vaikuntha Jagat? O que We seria are de mais speaking prático no so, Vaikuntha Jagat, really no we are universo Sahajiya. espiritual? Really we Nós are falamos de tal Sahajiya. But maneira we que are demonstra que Aprakita nós Sahajiya. somos You all are Sahajias. Prakita Sahajiya. Não, Guru Padma Prabhupada used disse to sim, say nós somos a Prakrita Sahajias e that vocês são Prabhupada was Prakrita very Sahajias. strict about Srimad Bhagavatam. Então, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Even disse common que Prabhupada people, Bhaktisiddhanta era muito they rigoroso em had relação no ao right Srimad to touch Bhagavatam. Bhagavatam. Até as pessoas Common comuns não people tinham cannot direito de touch tocar o Bhagavatam. Bhagavatam. Even I heard from Guru Padma, Já ouvi do Guru Prabhupada, one day Prabhupada giving instruction to Bhakti Vivek Bharati Maharaj. dia Prabhupada deu instrução para Bhakti Like Vivek Prahlad. Maharaj. Ele era muito alto, They need muito para lá. no mic, nothing. Não precisava de microfone e continuar. One day Prabhupada giving Um instruction dia Prabhupada deu to Bharati instruções para Maharaj Bharati to Maharaj. go to some place Que ele fosse to para algum speak lugar, Harikatha. desse Prabhupada, Harikata. because he is a senior, Prabhupada disse, porque ele é o sênior de and vocês. he was elder than Prabhupada. Ele era Elder mais in the velho do sense, que Prabhupada em age que factor. sentido? There's more. Sentido cronológico de idade. Because he was first, Porque I ele don't like to tinha, name, antes Sahajiya Guru. ele tinha um After Sahajiya that, when Guru he muito famoso. met with Prabhupada, could Ele realize, disse, ele then pôde left encontrar that guru Prabhupada e and took deixou Prabhupada. aquele Guru. I'm not Mayavadi going tomou a to briga speak in com name. Prabhupada. Anyway. Mas eu não posso dizer seu nome de qualquer So forma. Prabhupada giving instruction in the Prabhupada afternoon time, deu you essa can go instrução. De tarde and você speak pode ir Harikatha here. falar Harikata lá. And afternoon time, Prabhupada going to library De tarde, Prabhupada foi and para a watching biblioteca everything and speaking. observar tudo Bharati e Maharaj gone. disse, Bharati Maharaj se Bharati Maharaj foi? already gone. Já He se has foi? gone. Sim, já se foi. With which book he gone? He took Bhagavatam. O que livro ele levou lá? Ele levou o Bhagavatam. Though we are O speaking Bhagavatam. Bhagavatam, but Sim, you nós falamos o can, tempo todo do very Bhagavatam. carefully you can watch. We are sometimes speaking Bhagavatam, but you can very carefully watch. We are discussing everything on the Nós estamos background of discutindo o Bhagavatam, mas Gaudiya nós Darshan. estamos
discutindo tudo more com bases specifically, no I would Gaudiya say, Darshana, na under filosofia the da Gaudiya guidance Mata, of sob a Bhaktivinoda guia de Thakur, Bhaktivinoda Thakur e de Prabhupada. because Bhaktivinoda Porque Thakur Bhaktivinoda Thakur was instructed by Gadadhar Pandit. foi instruído por Gadadhara Pandita. Bhaktivinoda Thakur received one instruction by Gadadhar Pandit in dream. Recebeu uma instrução Not dream de actually, Gadadhara light dream. Pandita, numa You espécie guys de already visão, can see. quase como um sonho. Não era That um sonho, you foi quase um sonho. try to collect Você Sambandha tente Avidya Prayojan coletar Slokas from Bhagavata, whole alguns Bhagavata. versos do Bhagavad. Gadadhar Pandit speaking directly. Gadadhara Pandita conta isso As if like dream, but not diretamente. dream. Foi quase como um You will sonho, have mas to não foi um collect sonho. all Você vai ter que different important coletar slokas from os whole diferentes Bhagavata, importantes 18,000 versos slokas. do Bhagavatam. Os 18 mil versos do Bhagavatam. 18,000. São 18 mil versos. So, you can Então, collect você pode and selecioná-los segregate Sambandha Avidya Prayojan. e dividir em Sambandha, Abhidheya e Prayojana, que são... Publish this book for the benefit of Você tem que fazer isso para o benefício do whole público. Bhagavatam. If you go Se você confusing. for ler o Bhagavatam todo, você pode ficar confuso. São muitos So, after versos. getting this instruction, Então, depois dessa instrução, Bhaktivinoda Thakura compiled Bhagavat compilou Artha Marichimala. What do you have? este livro, Bhagavat Artha Marichimala. Bhagavat Artha Marichimala. Prabhupada speaking, it is O our Prabhupada duty. disse, é nosso dever, Bhagavad also there. Time to time, de taking tempos em Gauriya Darshan, tempos, I mean, what our Gauranga Mahaprabhu is tentar teaching. entender o que Gauranga Mahaprabhu nos ensinou. Prabhupada speaking, it is O our Prabhupada disse, responsibility, it is é our nossa duty responsabilidade, é nosso to dever, preach pregar the teachings of Gauranga Mahaprabhu. os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu. Though Bhagavad, São mais Bhagavad práticos. we can find É in melhor. applied form, A gente pode encontrar o Bhagavatam aplicado in the whole Leela of nos Gauranga passatempos de Gauranga Mahaprabhu, whole Mahaprabhu. Leela, Todos os Prabhupada, passatempos de Prabhupada, Prabhupada, de applied. Bhaktivinoda Thakur. Gaurkishore Baba cannot Gorakshara Das recite Babaji Bhagavatam, maybe, Maharaj, por exemplo, não poderia but you can find whole recitar o Bhagavatam Bhagavatam in por applied ser form iletrado. in the life of Bhaktivinoda, which is more important. Mas o Bhagavatam está na sua vida, na vida de Bhaktivinoda Thakur, a cada momento. Talvez ele não tenha Doing Harikatha, dado but Harikata, very minutely if you watch, mas under minutamente, the guidance of Guru Vaishnava, you can see sobre a guia de um Vaishnava puro, você vai perceber que a vida dele ilustra o Bhagavatam em si. their life, their Suas activities, their suas speech. vidas, Sometimes suas when palavras, às vezes, por we Varga. have seen Guru Nós já Varga when vimos getting age gradually, alguém do Guru Varga que, por exemplo, foi ficando mais velho, eles param de falar, they're not speaking. eles não falam mais. That time you will have to watch their whole Então, life. naquele momento, você tem que observar toda a sua vida, que você vai enxergar o Bhagavatam aplicado Prabhupada, it was em suas the desire of ações. Srila Prabhupada, Foi o desejo de divine Srila desire, Prabhupada, foi o divino to desejo de preach Srila the Prabhupada, teachings of Chaitanya pregar os Mahaprabhu. ensinamentos de It is Chaitanya more easy, Mahaprabhu. more practical, Serão mais because fáceis, Bhagavad- mais Bhagavad práticos. Gita to understand it will take long time. Caso But by contrário, once você you vai levar um understand longo some- tempo. if you feel attraction Mas se for você Gauranga sentir Mahaprabhu, atração por watching Mahaprabhu e something, por sorte você very conseguir easy. entender algo, isso pode ser Very transmitido easy. também de maneira simples, You can fácil, feel, se você conseguir sentir. because Bhagavad Gita Mahaprabhu sometimes E o you Bhagavatam cannot understand, às vezes não é cannot fácil de understand, entender. very- And those who are going to use Aqueles Srimad que Bhagavad Gita vão Mahaprabhu usar wrong way, Srimad Mahaprabhu, many people can muitas use pessoas Bhagavad Gita Mahaprabhu wrong podem way. usar o For Bhagavatam their love de puja maneira pratishtha. equivocada para dar sua lava Guru Prabhupada used to say, Prabhupada costumava Prabhupada dizer, usually used to keep Bhagavad Gita Mahaprabhu exclusive, separate. Prabhupada He deixava never allowed anybody to Bhagavatam read separados Bhagavad dos exclusivos. Ele não deixava que ninguém, under the guise of qualquer Guru pessoa lesse o He Bhagavatam. used to say Chaitanya Seria Bhagavat, ser Chaitanya Chaitanya. lido com a guia de Vaishnava. Because Porque se alguém vai ler o reading Bhagavatam sem uma without guia any proper apropriada, guidance, essa he pessoa can pode think pensar que o Bhagavad Bhagavatam Gita Mahaprabhu seja algo material, mitológico. Many times Prabhupada used Prabhupada to say, costumava dizer, don't não go leia o to Mahabharata. Mahabharata. Don't Não leia o go to Mahabharata. Se você lesse o Mahabharata, Mahabharata is also Mahabharata Jai também é Jayaganta. Ramayana, Mahabharata, Jai. Jayaganta. What you say na? Então, Tatu o Jaya que você Bolive, diz isso? Narayana Namaskritam Nananjay.
Jai Grantha significa que com a ajuda do Mahabharata você pode atravessar o mundo material. Mas mesmo assim é muito difícil, quase impossível, muito raro. Se você for ler o Bhagavad, você pode ter uma ideia material te suportando. Vamos supor que você tenha you cannot understand why Vasudev doing this. You can express doubt about character of somebody, some rishi, muni. Por isso, Prabhupada dizia, você não vai conseguir harmonizar. Nunca tente. Nunca tente ler o Bhagavad, ler o Mahabharata. Você pode ler o Chaitanya Bhagavata. Porque não está acostumado a dizer. Agora, nesse momento presente, pare de ler Chaitanya Charitamrita. Melhor que vocês parem de ler o Chaitanya Charitamrita. Bhaktivinoda Bani Vaibhav, eu publiquei este livro sobre tudo o que Bhaktivinoda Thakur disse. Uma edição compacta, Bhaktivinoda Thakur disse. Por quê? Ao ler o Chaitanya Bhagavatam, você vai poder se associar, de certa maneira, entender os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Se você ler o Chaitanya Bhagavatam, você vai se associar com os companheiros eternos de Gauranga. E o Bhagavatam, no Bhagavatam você vai encontrar tantos personagens, será que você vai conseguir realizar tudo? Talvez seja um problema. Então, é por isso que Prabhupada dizia, é mais prático ler o Chaitanya Bhagavatam, se você quiser alcançar Bhakti. Gorakshara Das Babaji Maharaj, às vezes costumava falar de maneira pesada para Bimala Prachada Prabhupada. Por quê? Porque ele o amava muito. Um dia, Gorakshara Das Babaji Maharaj disse para Bimala Prachada, ele disse, Prabhu, não ensine para ele o Chaitanya Charitamrita. Essas pessoas vêm até você para pedir alguma guia, mas tome cuidado, ele é trapaceiro, capata. Ele está colocando, por enquanto, o prato para que as pessoas possam dar doações. E ele vai recitar o Chaitanya Charitamrita. Não dê esse Dantavichar para ele. Ele é perigoso. Ele está muito interessado em ganhar dinheiro. Então, o que nós estamos discutindo no presente é algo muito importante. Karma Kanda significa, Prabhupada costumava dizer, Karma Kanda significa abhakti. O caminho do karma é o contrário de bhakti. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer, Karma Kanda significa o contrário de bhakti. Qualquer tipo de Karma Kanda. Karma Kanda é abhakti. Parece que eles têm bhakti. Eles fazem isso, aquilo, mas não é bhakti, não é bhakti. Se você depender do caminho do karma, Karma Kanda. Agora, quase todo mundo está seguindo Karma Kanda no nome da prática devocional pura. Eu sou forçado a dizer isso, se você não se incomoda, mas eu sou forçado a dizer que no nome das atividades devocionais eles estão seguindo Karma Kanda. Então, ontem eu estava dizendo, Bhagavan diz, muitos sadgurus, Vaishnavas, Rishis e Munis, Sadguru Vaishnava, aqui são os Vaishnavas puros, são os Sadgurus verdadeiros. Eles podem dizer as coisas apropriadas, os outros sadhus não podem. No Mahabharata nós podemos encontrar este verso.
life you can go on fighting, no problem. Alguém pode lutar a vida inteira, Tarka Apratista. But Mas, Bhaktivinoda was speaking, if Bhaktivinoda somebody Thakur going diz, to protest, se alguém write protestar, protest note against some escrever uma nota de protesto, um bhakti artigo, or some contra wrong algo que é activities, wrong contrário a siddhanta, Bhakti ou alguma it is atividade contrária, um 100% siddhanta necessary. contrário, It should not isso é be stopped. necessário. But Isso não deve actually, ser freado. people are Mas, in na confusion. verdade, as They pessoas estão cannot understand what confusas. is protest, Eles não podem what is entender o que é um criticism, protesto, o what que é is bhakti, crítica, they don't understand. o que é Bhakti. As pessoas And não sabem also, mais. misguiding. E também Acharyas existem are muitas pessoas misguiding them. conduzindo, falsos acharyas conduzindo mal as So, pessoas. torko apodisto, whole life Então, you can go on a vida fighting, inteira fighting, você fighting. poderia lutar, You lutar, cannot lutar, come to any brigar, conclusion. mas você não chegaria a uma conclusão. Torko apodisto and srutoyo vivinya, all suti, sriti, if you read, Então todos os shrutis, os smritis, se você ler, você não vai conseguir entender. you cannot understand. Each and every suti vakya Cada itself self-dependent. mantra é You cannot autodependente. find any link. Você não vai conseguir enxergar o link entre um verso e outro. Shruti, you are reading, maybe Você lê one o mesmo, stanza, you write this, after você lê um verso, depois tem outro verso que você não consegue that's why all the fazer eles commentators comunicarem of entre si, você não consegue Vedas, linká-los. all É por isso que os previously, comentaristas nowadays dos nobody can Vedas, even read. previamente, agora as pessoas não conseguem nem ler. They write Não commentaries. existe mais essa Max capacidade. Muller, Então eles escreviam comentários. from German. Max Muller escreveu Wrote comentários. commentary on Ele é Rig Veda. alemão. Ele escreveu um Rishi comentário do Aurobindo Rig also Veda. Rishi Aurobindo Sayan também escreveu. Acharya, he wrote Sayanacharya também Veda. escreveu comentário Even dos if you Vedas. read, you cannot understand what is the meaning. Se você tentar ler esses comentários, você não vai entender o significado. É muito complexo. In Então, Mahabharata it is written, no Mahabharata está has escrito, no stability, and Srutayo, Tarka não all tem different estabilidade. Sufi writings, so many things, Então os Shruti e os you cannot Smritis, harmonize. você não vai conseguir harmonizá-los. E esse é um grande And there problema. is no such single rishi. Então não existe um único Opinion Rishi is not different from cuja another. opinião You não cannot seja find diferente da de even um one outro single sábio. rishi. Você não vai If you encontrar go num through único Mahabharata, Rishi. anywhere, all rishis. Se você for ver, mesmo no Mahabharata, Puran. os Rishis da época dos Purânicos, Whose opinion você não is vai not encontrar um Muni different from cuja another. opinião não seja diferente da opinião de um outro Rishi. Gautama Rishi speaking. Gautama Rishi diz algo, Gautama Rishi speaking this way. ele fala de uma maneira, Then Charvaka Gautama Rishi Rishi, speaking this way. e Charvaka Rishi fala de outra maneira. All different. Todos Gautama dizem Rishi, coisas diferentes. logic. Gautama Rishi, Gautama Muni. Gautama. baseado na Different lógica, munis, Gautama different Muni. speaking. So if Diferentes you go munis on falam de hearing maneira all, diferente. Se você then you ouvir cannot- todos eles, você não vai conseguir saber quem está certo. very weak heart. Weak heart mean Um coração que é fraco pode ser alcançado, capturado por Maya a qualquer momento. Não existe garantia. Hoje, ok. half an hour he can change. Depois de meia hora ele vai mudar. Veja, Everything okay. You talk with me, everything. tudo está certo After se você half an falar hour, com ele. something happens. Depois alguma outra coisa acontece. This one. That's why Prabhupada used to say, É por isso que Prabhupada costumava dizer, a alma condicionada se reserva o direito de cair do processo de Bhakti a qualquer momento, não há garantias. so Bhagavan Então, speaking, Bhagavan Maya mahito diz, dhiyaha purushaha purushasavo Shreyo vadanti anekantam yatha karmo yatha ruchi. According to different tastes de acordo and com understanding, they are speaking diferentes níveis de compreensão, eles dão opiniões diferentes. You can, Então, if you dessa depend maneira, upon se você depender de cada um, or any one of ou them, de todos, ou mesmo que seja de um só deles, you cannot. você não vai conseguir You will have achar to a depend resposta. upon one Você tem que depender Bhagavad Bhakta, Mahabhagavad de um Mahabhagavata, de um devoto puro. Dharmam Caso eke contrário, você não vai dasasyani, conseguir. somebody speaking,
general conception of Dharma, Então, do this, do alguém está dando uma explicação, por exemplo, do Dharma geral. Are, Krishna está target of our citando life is isso. to collect name and fame. E alguém pode dizer No, que o objetivo life da is vida very seja short. coletar Enjoy nome e yourself. fama. Alguém pode dizer, Life is very não, short. a vida é muito Kama, curta, você deve só but desfrutar. no, you will have to stick to Você tem que se truth concentrar only. A na truth, verdade, somente na our verdade. Vasudev Ji Maharaj, Como o nosso Vasudeva Ji Maharaj. even he was not ready to Ele não speak estava lie in pronto front para of Kamsa. contar mentiras diante de Even Kamsa. in front of Kamsa, Mesmo diante is de not Kamsa, do speaking. maligno Kamsa, ele não pronunciou He's speaking, mentiras. Ele disse, if there is any children in my life, se houver alguma I can criança give na minha all vida, children. eu Any children lhe come. darei qualquer um dos meus filhos que virão. So, this way, Então, you see, dessa maneira, veja, Satyam, Dhammam means Tamam Antarindiyo Dhammam, significa or Bahirindiyo, Antarindiyo Dhammam, all our tudo, o Gyanendriyo nosso and mind under Gyanendriya e a control, mente sob it is controle. Os órgãos dos sentidos e a mente sob controle. external Indiyo. Samam means Antarindiyo. Sorry. Então existem os Dhammam sentidos means externos e os sentidos external Indiyo internos. under control. Todos eles Samam devem estar means sob Antarindiyo. controle. And yet other E vadanti, you try outros, to você protect pode your tentar, own self-interest, você deve swartham. proteger o seu próprio interesse pessoal. And swartham, E if Swartam, you try to understand this word, se você tentar swa entender essa palavra, plus artha, Swa swartha, mais Artha, Swarta. swa. And that swa, it depends upon your sanskar. If you think E este só swamin depende do atma, seu if you samskara. think swamin atma, then swa artha means any absolute interest relating to your atma. Então, That is called qualquer Bhagavad pequeno Bhakti, interesse nothing else. relacionado à sua alma, isso é Bhagavat Bhakti. Yato bhakti radhakshaji ahetuki apratihata jayatmasu prasidati. But so, if you are demon, if you think Se você for um body, mind, demônio, everything, se você pensar que o seu corpo I myself, e sua mente são then you você, can think e all aí dirty interest você vai deixar relating que to entrem your no seu body and coração mind, that you can interesses think. sujos no seu corpo e na Nothing sua else. mente. E aí você So, encontrar só isso, nada some mais. Rishi Muni speaking, Então, alguns rishis e Anne munis vadanti estão falando, swartham ba oishadyam tyago bhojanam. Somebody thinking you can leave everything. você pode deixar tudo para trás, Renunciate, diz don't um leave outro. everything. Renuncie a All tudo, can leave. tudo, tudo. Deixe para trás. This way, Pode dizer outro different rishi. Rishi Munis, Então, different diferentes people rishis, can diferentes speak all munis, diferentes different pessoas opinion. darão diferentes conselhos, darão diferentes opiniões. Neither enjoyment nor detachment, nothing can give you bhakti. Nenhum desapego, nenhum desfrute pode lhe You dar can go in bhakti. the way of detachment, you leave Você everything. pode caminhar no caminho do What it concern to us. seguir pelo caminho do desapego, mas você, At o the que same isso time, muda se você não alcançar Bhakti? you can Ao run mesmo towards tempo, enjoyment. você pode correr So na direção do bhog and desfrute. tag. In Bengali, Sanskrit, we say Boga e Tyaga. bhog and tag. Both Desfrute é aquilo que se pode desfrutar, Boga. prohibited in Tyaga the way of bhakti. é aquilo que Whatever você you need renuncia. to Boga é maintain proibido your no body, caminho de Bhakti. that Só o can que você help you puder to get bhakti. usar para manter o seu Yukta corpo pode ahara lhe ajudar viharaso a yogo alcançar bhavati Bhakti. dukshaha. Bhagavan speaking to Arjuna Krishna diz para Arjuna, that enjoyment cannot give you o desfrute não pode lhe dar realization power nenhum tipo de or realização detachment also. You e leave nem o everything. desapego. Deixe tudo para That's why trás. Bhagavan yukta ahara viharaso. You are doing all your activities Você está fazendo according todas as to atividades de acordo com the demand of your a exigência prakito tattva. If you need, then da you are verdade not going to transcendental. fulfill the desire of your Você não sense está organ tentando and mind preencher os nothing. desejos do seu Only you are órgãos dos thinking, sentidos I da will sua have to mente, protect my nada. body. Você That's tem why que I need pensar, to eu vou take some proteger prasadam. meu corpo, I'll portanto eu take tomo um rest. pouco de prachada, eu preciso Because descansar. a devotee taking Porque um rest means devoto, quando he ele can give descansa, energy for ele descansa para dar Haribhajan, energia Hariseva. para o Haribhajana, para o So, Hariseva.
Jukta ahara viharaso yogo bhavati dukshaha. All problem can Todos go os away problemas if irão you embora. learn what is called Yukta Se você Vairagya. aprender o que se chama de After that, Yukta yesterday I Vairagya. told, Depois disso, ontem eu Adyantavanta disse, evaisham lokaha karma vinimita dukshodarka tamonishta khuddhamanta sucharpita. There is beginning and end. então existe o There is começo e o fim, beginning and end of everything. começo e o fim de qualquer coisa. And due to karma, Por conta all de Kama, creation, toda a all criação, whatever technological development, scientific development, qualquer tipo whatever de development, desenvolvimento tecnológico, you can científico, find, você pode but encontrar. finally going Mas, to finalmente, finish, going to be finished. tudo isso, em um There's determinado some momento, starting acaba. point and end point. Tudo tem um começo e um fim. Adyantavanto evaisham lokaha karma vinirmita. Out of their karma, Então, karma means karma. por conta If da there is sua no luxúria, karma, why you can do karma? Kama It is significa supporting karma. each other. Uma coisa No é relacionada karma, ao outro. then Sem no luxúria karma, não what? tem karma. I am not speaking about devotional Eu não estou falando practice. There is de uma also prática similar like devocional, karma, but it cannot be compared because it is relating to porque a bhakti. paixão transcendental é relacionada a That's Bhakti, why então não the pode ser definition of bhakti comparada com a paixão, com a luxúria material. already written É por isso que existem essas diferentes definições, nicely. por exemplo, de Rupa Goswami Pada. So, Então, Adyantavanta evaisham adi anto eva esham lokaha karma vinirmita. If you split up according se to você grammar, dividir de acordo com a so gramática, it is starting point and end point. então existe um ponto inicial e um ponto final. Anna vilasita sunyam Como, por exemplo, o verso Anavilasita Sunyam Gyana Karmadena Vritam Anukulena Krishna Nushilanam Bhakti Rutamam. that is Rupa Goswami speaking. Rupa Goswami pronuncia esse Any kind verso. of Anna vilas Qualquer tipo de desejo having no pessoal link que não tenha with conexão Bhakti. com Anna vilas Bhakti. surely have no Anna vilas, otherwise why we can say Anna vilas? Por que nós diríamos Anna vilas, Anavilas? this word mean no link with Anavilas Bhakti. significa sem nenhum link com Anna Bhakti. vilasita sunyam jnana karmadi anavritam. Devotees are Os also devotos também cooking, cozinham, offering, doing. oferecem, fazem. It seems they are also working. Parece que eles estejam But that trabalhando is not como os work. outros, mas não é That is o bhakti. trabalho, aquilo é Bhakti. Bhakti karma. So, annavilasita sunyam Então, jnana Anavilasita karmadi Sunyam Gyana anavritam. Karmadena Jnana Vritam. karma uncovered. Gyana e karma Annavilata estão sunno. There should descobertos. not be any smell of Então não annavilas. deve haver nem mesmo o Shunno, cheiro zero. de Anyavilas. But Shunya, Jnana zero. karmadi, Mas Gyana not Karmadi, zero. não zero. Jnana karmadi sunyam nasvi. Gyana Jnana Karmadi, karmadi anavritam. Uncovered Anavritam. by jnanam karma. What do you mean by? O que significa isso? That means Isso significa devotional activities allowed. que as atividades devocionais são Devotional permitidas. knowledge, O jnana conhecimento is allowed. devocional, Gyana, é We cannot permitido. collect jnana. What do you Nós mean não by? podemos coletar What Gyana. do you mean to say? We O que você quer cannot dizer? we cannot collect jnana. Nós não From podemos Guru Vaishnava, coletar yes. Gyana dos That gurus jnana dos is Vaishnavas, sim. supported Essa by bhakti. Gyana é suportada por Bhakti. Here, jnana karmadi Aqui, anavritam mean Rupa Gyana Goswami Karmadi wanted to Anavritam say, significa que Rupa jnana Goswami queria means dizer Mayavad Gyan, Mayavad Dry Gyan, Gyan should Dry be Gyan, prohibited. o que era proibido. Karma, material karma, E o karma material. having some desire should be. O fato de ter algum desejo é algo proibido. And anukulina Krishna. E all Anukulena favorable, Krishna no Shilanam, all todas as favorable. ações favoráveis a Krishna podem ser identificadas com a Bhakti So, pura. Bhagavan speaking, Então, Bhagavan all diz, material todas as activities, atividades whatever you materiais, see, o que quer que whatever você you veja, o watch que quer que here, você all you observe can find some aqui, starting point, você vai encontrar o end seu point. começo e o seu fim. Even all dharma, Mesmo o so-called Dharma, dharma, o assim chamado Dharma, all there, prevailing in this material world. tudo Buddha isso dharma, prevalece Krishna neste dharma, mundo material. whatever dharma you can find, Qualquer Dharma que você possa encontrar. some dharma starting and end. Então, até o próprio Dharma But tem começo, Sanatana meio e fim, dharma, mas no end. o Sanatana Sanatana dharma, this Dharma word não tem means, fim. this word Essa means palavra significa, essa expressão Sadatanoti significa iti sanatana. Sadatanoti, the Sadatanoti, ever propagating aquilo que se propaga dharma, the absolutamente. ever propagating dharma.
o Dharma que se propaga sempre, que nunca termina. Sadatanoti iti sanatana. Sanatana is eternally present. All other dharma, Bhaktivinoda already wrote. Então, outros Dharmas, Bhaktivinoda Thakur explicou todos os tipos de Dharma que podem todos serem absorvidos pelo Bhagavad Dharma. Somente no mundo inteiro só pode existir um único Dharma. Bhaktivinoda Thakur já previu isso. Aos poucos as pessoas podem realizar, mas às vezes elas não têm nenhuma base científica. Então, como que eles podem realizar? Então, gradualmente, quando você puder entender o Jaina Dharma, o Buda Dharma, o Krishna Dharma, o Dharma cristão, o Dharma muçulmano, eles estão totalmente, gradualmente posicionados no futuro próximo. E quem é que poderia prever isso? Em Puri também. Existia uma personalidade, ele abandonou o corpo e deixou tudo já previsto. Como chamava aquele outro que fez previsões no oficiante? Ele era cego, ele não podia ver, mas ele disse tudo o que aconteceria no futuro. Se no ano tal isso vai acontecer, nesse ano vai acontecer aquilo. Toda a população pode ser reduzida, toda a população diminuirá. Ele previu isso, que 30 milhões de pessoas morreriam no mundo inteiro. Ou que sobrariam, os outros morreriam. Não sei se é verdade ou não. Mas Bhaktivinoda Thakur que disse, de qualquer maneira, o Bhagavad Dharma vai ficar e os outros Dharmas são temporários. Então, esse tipo de Dharma geral, ou qualquer caminho que você queira seguir, isso pode lhe jogar no oceano das misérias. Então todos esses desejos, essas diferentes atividades, eles vêm de Tama, Raja, Guna. Às vezes de Sattva-guna também, mas principalmente de Raja Guna e Tama Guna. Todas as atividades materiais, tudo isso. Às vezes existe sattva material, isso pode existir, mas é raro. O que é principal é Tama e Rajas. Se Tama Guna não suportar você, sustentar você, porque se os seus sanskaras são ruins, Tama e Raja Guna são os componentes prevalentes. Então, finalmente, nós temos que nos arrepender de tudo isso. Teremos que nos arrepender. O Senhor Supremo finalmente diz: aqueles que estão correndo na direção da matéria. Aqueles que estão correndo na direção da matéria, sentindo imensa atração, muita atração, dinheiro, 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 oh meu Deus, noite e dia, eles não entendem mais nada. Aqueles que estão correndo na direção da matéria não podem esperar as próprias mentes, não podem receber estabilidade mental. Estabilidade mental não é possível. Eles não podem realizar Krishna Tattva, Bhakti Tattva. Como nós poderíamos esperar que eles estejam pensando em Krishna? Se eles estão pensando coisas ligadas à própria mente, no nome de Rupanuga e Raganuga.
Nem ele consegue entender o que isso tudo significa, nem tal pessoa. Então, nós temos que nos arrepender por fim de tudo isso. Teremos que nos arrepender. Às vezes existem erros de impressão. Aqui eu sei a palavra original, está escrito errado. Bhagavan disse, se alguém puder oferecer a si mesmo os meus pés de lótus, eu darei tudo a tal pessoa. Nanda Kishora. So there, Mai arpitat manaha sabhyo nirvakesha sarvataha mayatmana sukham yattat kutaha sat visvatmanam. Mai arpitat manaha. Aqueles que vão oferecer a si mesmos aos pés de lótus, aqueles que vão se render completamente. Rendição completa. Com certeza, eles poderiam descobrir uma plataforma neutra. Eles não serão parciais. Eles não terão nenhum tipo de parcialidade. Com certeza, eles estarão posicionados numa plataforma neutra. Mesmo suas filhas, suas esposas, mesmo que elas façam coisas erradas, ele não conseguiria cooperar com elas. Bhaktivinoda Thakur explicou, se sua esposa for contra Bhakti, então de maneira muito diplomática você tem que manipular a situação para sair desse casamento, disse Bhaktivinoda Thakur. Isso é algo muito difícil. Com muito cuidado eu tenho que deixar a associação dos ofensores, disse Bhaktivinoda Thakur. Então, como pessoas materialistas, um homem materialista que está desfrutando da matéria, de grande quantidade de dinheiro, de posição, de tudo, como ele pode esperar que esse mesmo tipo de desfrute que um devoto pode receber? Um devoto é aquele que está desfrutando de Bhakti e servindo os pés de lótus de Krishna, rendido. Então, uma pessoa que tenha bilhões de dólares, você quer imaginar que ele vai ter o mesmo prazer? Isso é impossível. Você nunca imaginaria isso. Não deve imaginar isso. Aqueles cujo coração está cheio de matéria, como eles poderiam esperar o mesmo desfrute que os meus devotos que se renderam aos meus pés de lótus estão recebendo? Diz Krishna. Eles podem receber prazer transcendental, Ananda. Aonde que os materialistas vão encontrar isso? Mesmo que eles tenham muito dinheiro. Oh, eles têm muito dinheiro. O homem mais rico da Índia é um só. Se você perguntar, ele vai dizer, ok, ele faz algum dharma, ele é favorável. Ele mantém as despesas de um determinado templo. Natodwar, Sinaji Gopal. Ele deu inspiração para Govinda de Badrinarayana. Ele cobriu todas essas contas, mas mesmo assim ele é favorável, mas ele não entende o que é chamado de Bhakti. Ele é favorável, ele gosta dos sadhus, mas ele não entende, ele não consegue entender o que é Bhakti, então ele não está ali 100%. Então, um Maharaj, eu não gostaria de citar nomes, ele foi numa cerimônia de casamento, uma cerimônia de casamento do seu filho em Bombay. Então, depois disso, Bhagavan disse, aqueles que são niskinchana, eles nunca dependem da matéria.
Então, aqui Indriya significa sob controle. Mente sob controle, tudo sob controle. Niskinchana, sem pedidos para si mesmo. O que é que ele recebesse, o satisfaria. E quer que ele receba pelo desejo do Senhor Supremo, ele se satisfaz com isso. Então, aqui a mente e o coração estão em posição neutra, eles estão equilibrados, equalizados. Essa outra expressão significa que você pode pensar que uma pessoa é seu inimigo, que a outra pessoa é seu amigo, que você vai favorecer seu amigo e desfavorecer seu inimigo. Na verdade, o Guru e os Vaishnavas nunca pensam, alguém é meu inimigo, aquele não é meu inimigo. Mas às vezes eles precisam falar de maneira pesada para mudar a situação. Eles são forçados. Mas não é que eles sejam os inimigos do coração. Não. Ou inimigos de alguém dentro do próprio coração. Aquele que está simplesmente satisfeito comigo, aquele que está sempre satisfeito somente comigo, ele pode encontrar um lugar cheio de tensão e prazer. Aquele que está sempre satisfeito comigo, ele não vê problemas em lugar nenhum. Como Prabodhananda Sarasvati Pada disse. Onde você encontra problemas, esse mundo não tem problemas. Se Prabhupada seguisse esse caminho, ele não poderia pregar. A pregação significa que você tem que descer externamente num nível inferior, de Madhyama Adhikari. Porque o Paramahamsa não vê problemas. O Paramahamsa não pode falar categoricamente isso é a Bhakti, esse é Bhakti. Ele está ocupado com a própria devoção. Então, Prabhupada era Paramahamsa Param Paramarthapatim, como disse Sridhar Maharaj, mas mesmo assim ele vai cortar todo o Apasiddhanta, todo o Acharan equivocado. Prabhupada a vida inteira se ocupou isso, ele disse, minha vida inteira se foi cortando a floresta de tolices que havia se levantado no âmbito espiritual. Eu queria falar de tantas coisas, mas eu não tive tempo. Eu não pude falar sobre essas coisas. Me levou muito tempo para limpar a selva do karma de Jnana, dos Mayavadis, dos Sahajias. Essa é a minha vida. So, akincanasya dantasya santasya samachitasaha maya santushto manasaha sarva sukho mayadisha. Who is satisfied with me, surely is akinchan. Aquele que está satisfeito comigo o tempo todo, com certeza ele é akinchan, ele não tem desejos materiais. Aquele que está satisfeito comigo, ele enxerga o mundo inteiro e não enxerga problemas no mundo. Depois disso, Bhagavan dá este exemplo. Na sarvabhaumam na rasadipatyam na yoga siddhir apunarbhavamba mayyar vidvatmechati madvinananyat na paramishtam na mahendadhishtam na sarvabhaumam na rasadipatyam na yoga siddhir apunarbhavamba mayyar vidvatmechati madvina um sadhu puríssimo, cuja vida está dedicada a mim, diz Krishna, ele não vai pedir o local, a posição do Brahma. Ele não vai pedir a posição do Brahma.
the post of ou Indra. o lugar de Indra, a posição de So Indra. na paramistam na mahendadhishnam na sarvabhaumam na rasadipatyam. Rasatal, where Bali Maharaj giving Então, ali onde Bali Maharaj, it is written, Rasatal, the kind of opulences you can o tipo find de there, opulências que você pode encontrar lá more and more than é ainda heaven. mais elevado do que o dos planetas celestiais, aonde o nível da onde vivia Bali Maharaj nos patalas. Try his Então, best alguém to poderia get the tentar control over controlar Rasadipatyam. Na parameshtam na esse nível de mahendadhishnam. realidade. Na parameshtam na mahendadhishnam. Na sarvabhaumam na rasadipatyam. Na yoga siddhir apunar bhavamba. Mayar pitvatmechati madvina nanyat. Na yoga siddhi. They don't ask any Eles não yoga querem siddhi. poderes, eles não pedem Yoga Siddhis de Krishna, que é Yogeshwareshvara. Se Krishna disser, eu quero lhe dar um poder, ele diz, não, obrigado, não quero. Todos. Mas os devotos não querem. Eles não precisam. Senhor Supremo. Se o Senhor Supremo eu gostaria de dar isso para você, mas eu não preciso. Eles só querem o meu seva, esses devotos puros, diz Krishna. Então, o que significa? Que ele tem completa soberania sobre o mundo inteiro, como Prithu Maharaj. Sobre Prithu Maharaj está escrito: então, 7 ilhas, Saptadvipa. Eles não querem. Eles querem acabar com o ciclo de nascimentos e mortes e alcançar o Brahman. A exceção de mim, eles não querem nada. Eles não querem nada além de mim, diz Krishna. Então, Krishna é muito inteligente. Previamente, ele começou a falar de Bhakti. No meio, ele estava dando todos os Yoga Siddhis. Agora, Krishna diz, eu amo Bhakti. Uddhava, você é um devoto. Estou dizendo muitas coisas, mas tome cuidado. My Sankar or Atmajani Brahma is not so dear to me. O Senhor Brahma ele não é tão querido para mim quanto um devoto. Ele é filho do Senhor Supremo. Ele nasceu do umbigo do Senhor Supremo. Mas mesmo assim, então eu vou discutir o primeiro, esse é o segundo. Você é tão querido a mim que eu não posso comparar Brahma ao seu Shankara. O Sankarsana, ele é meu irmão. Todos os três são minhas Shaktis, são minhas essa minha Shakti interpreta o papel das minhas divinas consortes. O que dizer de Lakshmi? Mas até Radharani a gente não consegue chegar. Esse é um capítulo completamente separado. Você poderia me perguntar, mas o Senhor Supremo está mentindo? Alguém poderia perguntar isso.
Esse Shri quer dizer Lakshmi. Nós não temos, até um determinado momento, nós não temos o direito de falar de determinados tópicos. Então, existem premas exclusivos. Então, Rukmini pode estar lá. Porque agora, Dwarakadish Krishna está falando com Uddhava. Tente entender. Então, em primeiro lugar, Brajandananda Krishna é exclusivo, ele nunca sai de Vrindavana. Então, Mathura diz Krishna é o próximo, não se esqueça. Mathura diz Krishna. Terceiro, Dwaraka diz Krishna. Então aqui você tem que prestar muita atenção. Com quem Krishna está falando? Se Brajandananda Krishna está falando ou Dwarukadish Krishna? Eu estava discutindo sobre, vocês sabem, o pequeno livro chamado Lagu Bhagavatamrita. Já está discutido, já está analisado. Então, aqui, o Senhor Supremo não está falando de Lakshmi. O Brahma não é tão querido por mim. O Senhor Shiva não é tão querido por mim. Mesmo o meu irmão Sankarsana Balarama não é tão querido a mim. Nem a própria Shri, nem Lakshmi é tão querida a mim. E eu não sou querido nem mesmo por mim mesmo. No tatha me priyatamo atmajanir no sankaraha no cha sankarsano no srir naivatma cha jatha bhavani. Assim quanto você é caro, querido a mim, diz Krishna. Bhagavan continua. Ele diz: Anubrajami aham nityam puyayati angrirenavi. Nirapeksham. Nirapeksha. Nirapeksham munin santam nirvairam samadarshanam. Então, o Senhor Supremo diz: eu vou seguir. Estou sempre seguindo e fico atrás daqueles rishis e munis e sadhus. Sadhu, ele não diz, ele diz munis. Sempre estou correndo. Porque eu gostaria de ser purificado pela poeira dos pés de lótus. O nosso Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur poderia explicar isso de maneira mais profunda. Você vai receber dois resultados. Um é Muni, aquele que não fala nenhuma tolice, ele não fala coisas tolas, ele fica em silêncio, por isso ele é Muni. Quando Krishna fala aqueles rishis e munis, Krishna está falando dos munis que fazem mauna. Então, os sadhus puros também são munis, eles também ficam em silêncio, eles não falam de coisas materiais. Eles não falam de coisas materiais, eles falam Harikatha. Então, ao falar Harikatha e Kirtana, isso não vai quebrar o seu voto de Maunavrata. Seu Maunavrata não será disturbado se você falar Harikatha e Kirtana. Isso também é considerado Maunavrata, ou seja, voto de silêncio. Pois o Senhor Supremo só quer pegar a partícula das poeiras dos pés de lótus dos devotos. Então,
Todos esses adjetivos são aplicáveis para os Vaishnavas. O Nirapeksha, neutro, Shanto, pacífico, Krishna Bhakta, devoto de Krishna, Niskam, sem luxúria, Bhukti, Mukti, Siddhikami, Sakali, Asanto. Krishna Bhakta, Niskam, Atev Santo. Então, aqueles que não conseguem alcançar uma condição pacífica, mas o Krishna Bhakta é Niskama. O Senhor vai dar diferentes títulos, adjetivos, aplicáveis aos Vaishnavas. Samadarshan, o Vaishnava tem a mesma visão, uma visão equânime. Ele não vê pessoas de classe baixa, pessoas de classe alta. So nirapeksham munim santam nirvairam, no enemy in the life. Os munis, os verdadeiros Vaishnavas, não pensam em ninguém como seus inimigos. Bhagavan diz, Krishna diz, eu corro atrás deles, porque eu gostaria de ser purificado pela poeira dos seus pés de lótus. So nirapeksham munin santam nirvainam samadarsanam anubrajami aham nityam puyeti angrenim. Bhagavan está sempre correndo atrás dos devotos. Sempre correndo atrás dos devotos. Então, todos esses adjetivos aqui se encaixam para descrever um Vaishnava sadhu. O tempo todo eu estou correndo atrás deles, diz Krishna. Por quê? Eu gosto de receber a poeira dos seus pés de lótus sobre minha cabeça. E no meu corpo existem infinitas brahmandas. A cada pelo do braço existem infinitas brahmandas em relação ao Senhor Supremo. Está escrito isso. Jasoika nisheshito kala mathabalambo jivanti loma vilaja jagadanda natha Vishnur mahan swayyo jasukala visheshu govindam adipursam tavam bhaja. So nirapeksham munim santam nirvairam samadarsanam anubrajami aham nityam puyati angrehin niskinchana mayi anurakta cetasa santa mahanto akhila jiva. Same what I Então, o que eu disse nas linhas antecedentes, a mesma coisa que Krishna está dizendo agora. Niskinchana mayi anurakta cetasaha santa mahanto akhila jiva vassala. Krishna explica aqueles que são niskinchana, aqueles que não têm desejos materiais. Niskinchana. Mayi anurakta cetasa. Those who are aqueles que sentem tremenda atração aos meus pés de lótus. O Krishna Bhakta é pacífico, Shanta. Esse tipo de sábio, esse tipo de Vaishnava Guru, cujos sintomas estão escritos aqui, isso não é aplicável para todo mundo, somente para o Shodoguru Vaishnava. Então, com certeza nós podemos dizer, sob a guia de Bhagavan, Bhagavan diz, está falando, então essas grandes almas, eles nunca expressam ira, e nem parcialidade, eles nunca são parciais, eles nunca defendem um contra outros por conta de alguma opinião pessoal. Eles são equilibrados, eles amam todas as jivas, eles amam todas as jivas, eles querem liberar todas as jivas.
Então essa é a natureza. Prahlad Maharaj fala sobre isso. E nosso Prabhupada também. O Vasudev Datta. Vasudev Datta do Chaitanya Charitamrita, ele fala com Mahaprabhu. Diz Prabhu, eu gostaria de sofrer todo o sofrimento daquelas almas, incontáveis jivas no mundo inteiro. Me dê o resultado de todas as suas atividades piedosas. Eu posso sofrer sozinho. Por favor, permita que eles sejam livres. Mahaprabhu diz, por quê? Que Krishna iria permitir que você sofresse? Krishna não é fraco. Krishna tem poder. Ele pode liberar o mundo inteiro. Então, Niskinchana Moira Unurakta Chetasaha Santa Manto Akhila Jiva Vatsala. They love all jivas. Eles amam todas as jivas. Não tem nenhum mínimo de diferença. Uma atitude diferente para com uma, para com outra. Eles nunca se sentem perturbados. Nunca se sentem perturbados por desejos materiais. Eles são niskinchana. Eles são sempre pacíficos, shanta. E eles amam todas as almas, todas as jivas, uma por uma. E eles não são afetados pelo desejo. Mayadevi pode tentá-los. Eles não têm apego mental na direção de Lashurya. Kamai analabdha dhiyo jushanti te jannairapeksham na viduhu sukham mamo. That means those who are feeling attachment to me, akinchan, santo, nirabhiman, and they are aqueles que são akinchana, que não têm desejos materiais e querem sempre a satisfação de todas as incontáveis jivas. O seu coração não está contaminado com tamas. Portanto, eles sentem paz transcendental dentro do coração, prazer transcendental dentro do coração. Jishantite jannaira peksham vidhu sukham mamo. They can feel my Eles vão sentir um êxtase transcendental. Ninguém mais, somente eles. Então, de alguma maneira, de uma maneira muito estranha, por acaso, a mente deles, Krishna explica, eu posso dar o exemplo de Yamunacharya. Yamunacharya não é uma alma condicionada. Mas Yamunacharya tem uma história muito comprida. Bharat Maharaj costumava contar. Yamunacharya, depois de ficar com metade de todo o reino, por algum tempo ele manifestou esse passatempo de esquecer o Guru. Eu vou contar isso amanhã, vou falar sobre isso amanhã. Depois disso, veja, quando o Guru muito estrategicamente se aproxima, você vai se lembrar, como no caso de Yamunacharya, um caso muito importante, de qualquer maneira. Com qual verso eu comecei? Nitto nityanam chetonas chetananam eko bahunam javidodhati kaman tamatmastam yonupassanti dhiraha tesham santihi netaresham. So, 18. Então, 18º ontem, eu cheguei. Qual foi o número do verso? Sim.